Esposa grávida vê marido rico mentiroso com amante, pede divórcio, ele implora perdão. O sol tardio do outono lançava longas sombras através das janelas de vidro da Anderson e Monroe Architects, pintando as paredes brancas imaculadas em tons de âmbar e dourado. Vivian Grace Elridge pressionou a mão contra sua barriga de grávida mal perceptível, tentando controlar a respiração enquanto seguia pelo corredor. O som dos seus saltos modestos contra o chão de mármore ecoava como uma contagem decrescente, cada passo aproximando-a mais do escritório de Calder. Ela não tinha planeado visitá-lo hoje. Os enjoos matinais tinham finalmente diminuído o suficiente para que ela conseguisse completar o seu turno na Springfield Pediatrics sem correr para a casa de banho a cada hora. Mas, quando encontrou a caneta de tinta permanente cara do Calder no seu apartamento, aquela que ele sempre usava para esboçar os seus designs preliminares, achou que seria a desculpa perfeita para o surpreender. O segurança acenou-lhe com um sorriso familiar. Afinal, ela estava a carregar o filho de um dos sócios da empresa, o filho de Calder, James Monroe. Mesmo agora, 6 meses depois do início da relação, o pensamento fazia o seu coração bater mais forte. Ele não era apenas um arquiteto qualquer, era o herdeiro da Monroe Construction, com a sua barba cuidadosamente aparada, fatos meticulosamente ajustados e aqueles olhos azuis metálicos que pareciam ver através das suas defesas. À medida que se aproximava do escritório dele, vozes surgiam pela porta entreaberta. Vivian abrandou o passo, sem querer interromper, caso ele estivesse numa reunião. Foi então que ouviu o riso de uma mulher, baixo e íntimo, seguido da gargalhada distinta de Calder. O som era familiar, mas diferente de como ele ria com ela. Este era mais escuro, mais primitivo. A sua mão tremia ao empurrar a porta. A cena à sua frente desenrolava-se como um pesadelo em câmara lenta. Calder tinha uma mulher encostada à sua mesa de desenho, as mãos enredadas no cabelo escuro dela, os lábios no pescoço. Papéis e plantas espalhados à volta como folhas caídas. O tempo parecia ter congelado. A caneta caiu da mão de Vivian, batendo no chão com um estalido que quebrou o momento. A cabeça de Calder ergueu-se, os olhos azuis arregalados de reconhecimento. Mas o que mais a surpreendeu não foi o choque no rosto dele. Foi a rapidez com que se transformou noutra coisa. Frio, clínico, profissional. Vivian. A voz dele era firme, controlada, enquanto endireitava a gravata. Deviam ter telefonado primeiro. A mulher, que Vivian agora reconhecia como uma das arquitetas juniores, alisava apressadamente a saia. O rosto corado, mas sem pedir desculpa. Passou por Vivian em silêncio, deixando atrás de si o cheiro de perfume caro e traição. Pensei. A voz de Vivian falhou. Ela pressionou a mão com mais força contra a barriga, procurando conforto na pequena vida que crescia dentro de si. Pensei que estávamos a construir algo verdadeiro. Calder deu a volta à secretária, mantendo uma distância cuidadosa. Vamos ser práticos quanto a isto, disse, como se estivesse a discutir uma fusão empresarial. Deixamo-nos levar. As coisas aconteceram mais depressa do que deviam. Mas conseguimos lidar com isto como adultos. Como adultos. As palavras sabiam amargo na boca. Estou a carregar o teu filho, Calder. Ele encostou-se à secretária, a postura relaxada, mas dominante. E vamos lidar com isso também. Os meus advogados vão preparar um acordo, pensão de alimentos, direitos de visita. Tudo será tratado de forma profissional. A sala começou a girar. Vivian apoiou-se na ombreira da porta, os olhos cor de mel cheios de lágrimas que se recusava a deixar cair. Não aqui. Não à frente dele. Profissionalmente. Repetiu a palavra, oca na garganta. Era isso que estavas a fazer agora. A ser profissional. Vivian. O tom dele tinha uma nota de aviso, como se ela fosse uma funcionária a ultrapassar os limites. Não faças disto mais dramático do que precisa de ser. Estas coisas acontecem. Podem ser feitos arranjos. Naquele momento, olhando para o rosto perfeitamente composto dele, Vivian viu Calder claramente pela primeira vez. O homem por quem ela se tinha apaixonado, aquele que lhe tinha prometido o mundo com sussurros suaves e toques gentis, nunca tinha existido realmente. Ele era uma fachada cuidadosamente construída, desenhada para encantar e controlar. Sem dizer mais uma palavra, virou costas e foi-se embora. Os seus passos eram medidos, dignos, mesmo enquanto seu mundo desabava à sua volta. O segurança despediu-se, mas ela mal ouviu com o barulho nos ouvidos. Só quando chegou ao carro, no parque subterrâneo, é que finalmente quebrou. Soluços abalaram-lhe o corpo enquanto se encolhia em torno da barriga,
protegendo a única coisa verdadeira que lhe restava na vida. O sol de outono tinha se posto, deixando-a sozinha na escuridão crescente, perante um futuro que nunca pensou ter de enfrentar sozinha. Mas, no meio das lágrimas, enquanto a mão acariciava a barriga quase invisível, uma pequena faísca de determinação acendeu-se. Ela não fazia ideia como, mas encontraria um caminho. Tinha de encontrar. Não só por ela. Já não, mas pelo pequeno batimento cardíaco que dependia da sua força. O pequeno apartamento de Viven parecia diferente após a traição. A luz da manhã, filtrando-se pelas suas cortinas de cor creme, parecia mais dura, realçando os espaços onde a presença de Calder costumava estar. O canto vazio onde os seus materiais de desenho viviam. O espaço vago na estante onde as suas revistas de arquitetura estavam empilhadas. O silêncio oco onde as suas promessas outrora ecoaram. 3 semanas tinham passado desde aquele dia no escritório dele. 3 semanas a faltar ao trabalho em Springfield Pediatrics. A ignorar as mensagens cuidadosamente escritas e os e-mails da sua equipa jurídica. A reorganizar o seu armário 4 vezes porque as suas mãos precisavam de fazer algo enquanto a sua mente corria cheia de incertezas. Os enjoos matinais tinham evoluído para um lembrete constante, ao longo do dia, de como ela estava verdadeiramente sozinha. Estava de pé em frente ao espelho da casa de banho, estudando seu reflexo enquanto se preparava para o primeiro dia de regresso ao trabalho. As mudanças subtis no seu corpo tornavam-se mais notáveis. O ligeiro arredondamento da barriga. A plenitude do rosto. O seu longo cabelo preto, normalmente penteado com cuidado, caía frouxo sobre os ombros. Os olhos cor-de-mel que a olhavam pareciam mais velhos de alguma forma, como se as últimas 3 semanas a tivessem envelhecido mais do que anos conseguiriam. Conseguimos fazer isto, sussurrou ao espelho, uma mão instintivamente acariciando a sua barriga em crescimento. Temos de fazer isto. A viagem familiar até a Springfield Pediatrics parecia como navegar por uma cidade diferente. Tudo parecia o mesmo, mas nada se sentia certo. Estacionou no seu lugar habitual, respirou fundo 3 vezes e entrou pelas portas da frente exatamente 7 minutos antes do seu turno. A sala de espera já estava cheia com os pacientes da manhã. Pais cansados segurando copos de café. Crianças estendidas nas cadeiras com narizes a pingar e olhos febris. O caos familiar deveria ser reconfortante, mas apenas realçava o quão frágil estava sua compostura. Olha quem finalmente decidiu agraciar-nos com a sua presença. A voz de Evelyn cortou os pensamentos de Viven. A enfermeira mais velha estava no balcão da recepção, o cabelo grisalho preso num coque impecável, olhos escuros afiados com preocupação por trás dos óculos de leitura. Antes que Viven pudesse responder, Evelyn contornou o balcão e puxou-a para um abraço apertado que cheirava antisséptico e hortelã-pimenta. Desculpa ter estado ausente tanto tempo, conseguiu dizer Vivian, lutando contra as lágrimas que pensava já ter esgotado. Evelyn segurou-a pelos ombros, examinando-lhe o rosto com a mesma atenção com que tratava crianças doentes. Nem penses em pedir desculpa. Essa virose deve ter sido horrível. A ênfase em virose deixava claro que ela não acreditava na desculpa nem por um segundo. Só preciso de voltar ao normal, disse Viven, movendo-se para trás do balcão da recepção e iniciando sessão no computador. O ritmo familiar de digitar informações de pacientes parecia-lhe como agarrar uma corda de salvação. Normal é sobrevalorizado, declarou Evelyn, deslizando um chá de gengibre pelo balcão. Mas falaremos disso mais tarde. Agora tens uma sala de espera cheia de crianças ranhosas que sentiram a falta da recepcionista favorita. Amanhã passou num piscar de olhos, entre marcações de consultas, verificações de seguros e pais frustrados a serem tranquilizados. Viven mergulhou em cada tarefa, grata pela distração. Só durante a pausa para o almoço percebeu que não tinha pensado em Calder durante quase 2 horas. Estava a caminho da sala de descanso quando literalmente esbarrou em Marco Andrés Rivera, quase entornando o café dele. O enfermeiro pediátrico segurou-a com mãos suaves, os seus olhos escuros arregalando-se de reconhecimento e algo que poderia ser preocupação. Desculpa, disseram ambos ao mesmo tempo, e pela primeira vez em semanas, Viven sentiu o fantasma de um sorriso a puxar-lhe os lábios. Marco recuou, passando a mão pelo seu cabelo preto curto. Os seus uniformes estavam decorados com pequenos dinossauros, um detalhe que parecia em desacordo com a sua intensidade silenciosa. É bom ter-te de volta, disse-lhe suavemente, a voz carregando um traço da sua origem em Chicago. As crianças sentiram a tua falta. Antes que Vivian pudesse responder, o telefone vibrou. Uma mensagem do advogado de Calder apareceu no ecrã.
Reunião marcada para sexta-feira sobre direitos parentais e arranjos de custódia. Presença obrigatória. O mundo girou. Vivian agarrou-se à parede, o pequeno almoço ameaçando reaparecer de forma indesejada. No meio do zumbido nos ouvidos, sentiu vagamente a mão de Marco no seu cotovelo, guiando-a até uma cadeira próxima. Cabeça entre os joelhos, instruiu calmamente. Respira comigo. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Ela seguiu as instruções automaticamente, concentrando-se no ritmo constante da contagem dele. Quando a tontura passou, olhou para cima e encontrou observá-la com compreensão silenciosa, sem julgamento na expressão. Obrigada, sussurrou, envergonhada pela fraqueza. Marco abanou a cabeça. Todos precisamos de ajuda às vezes, disse simplesmente. Depois de um momento de hesitação, eu e a minha filha costumamos almoçar no pátio. Há sempre comida a mais se quiseres juntar-te a nós. O convite pairava no ar entre eles, livre de pressão ou expectativas. Vivian pensou na sala de descanso solitária, nas mensagens por ler no telefone, em todos os espaços vazios da sua vida que precisavam de ser preenchidos. Gostava disso, disse suavemente, surpreendendo-se com o quanto realmente o queria. O escritório de advocacia Winters & Associates ocupava todo o 15º andar do edifício mais prestigiado do centro de Springfield. Vivian estava sentada rígida na cadeira de couro, o seu simples vestido azul marinho sentindo-se de repente inadequada entre os painéis de mogno e os lustres de cristal. Em frente a ela, atrás de uma imponente secretária, estava sentada Patricia Winters, uma mulher de traços vincados nos seus 50 anos, cuja reputação como uma das melhores advogadas de família do Illinois a precedia. Senhorita Elride, começou Patricia, a sua voz nítida como moeda fresca. Compreendo que recusou a proposta de acordo inicial do Sr. Monroe. Ela remexeu numa pilha de papéis, cada movimento deliberado e coreografado. Bastante generosa, considerando as circunstâncias. As mãos de Vivian moveram-se instintivamente para a barriga, agora visivelmente arredondada com 16 semanas. Não estou interessada no dinheiro dele, disse ela calmamente, mas com firmeza. Só quero ser deixada em paz para criar o meu filho em paz. Paz. Uma nova voz cortou a sala. Calder entrou a passos largos, a sua presença preenchendo o espaço como uma nuvem de tempestade. O seu fato de carvão feito à medida e a gravata azul aço combinavam perfeitamente com seus olhos frios. Estás a ser irracional, Vivian. Esta criança é um Monroe. Achas mesmo que consegues proporcionar o tipo de vida que ela merece com o salário de recepcionista? As palavras doíam exatamente como pretendido. Vivian sentiu a garganta apertar, mas manteve as costas direitas. 3 dias de almoços com Marco e a sua filha Lucy tinham lhe ensinado algo sobre força silenciosa. O dinheiro não é tudo, Calder. Algo que a tua família nunca pareceu compreender. Patricia pigarreou. Vamos concentrar-nos no assunto em questão. O Sr. Monroe está a propor guarda partilhada. Não. A voz de Vivian surpreendeu até a si mesma com a sua firmeza. Não vou deixar o meu filho ser transportado entre casas como um negócio. Não vou deixá-lo crescer a ver o pai tratar relações como fusões corporativas. A fachada de Calder quebrou ligeiramente, um vislumbre de emoção genuína cruzando-lhe o rosto. Não podes negar-me os meus direitos como pai. Direitos. Vivian levantou-se, as mãos a tremer, mas a voz firme. Os direitos ganham-se com confiança, com compromisso, com presença. Não com documentos legais e ordens judiciais. Senhorita Elride. Patricia interveio. Recomendo-lhe vivamente que pense bem nisto. A família do Sr. Monroe tem recursos significativos. Para quê? Para me enterrar em papelada. Para me arruinar financeiramente. Vivian virou-se para encarar Calder diretamente. É esse o teu plano? Quebrar-me até eu não ter escolha se não aceitar os teus termos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de Calder mudou, revelando um vislumbre do homem que ela um dia pensou conhecer. Não é isso. Eu só quero fazer parte da vida do meu filho. Então prova-o, desafiou Vivian. Não com dinheiro, nem com advogados, nem com ameaças. Prova que pode ser alguém de quem o nosso filho se orgulharia de chamar pai. As palavras pairavam no ar como fumo. Patricia Winters observava a troca com interesse mal disfarçado, a caneta suspensa sobre o bloco de notas. Tenho uma proposta. Continuou Vivian, buscando força em algum lugar profundo dentro de si. Adiamos a discussão da guarda até depois do nascimento.
Entretanto, frequenta as aulas de parentalidade. Aulas reais, não coaching privado exclusivo. Aprendes o que significa colocar as necessidades de outra pessoa à frente das tuas. A mandíbula de Calder contraiu-se. Não estás em posição de fazer exigências. Não. Vivien pegou na mala, recordando as palavras de Evelyn naquela manhã. Por vezes, a maior força é saber quando se deve ir embora. Então acho que deixamos os tribunais decidir. Posso não ter o teu dinheiro, Calder, mas tenho algo mais valioso. A verdade. E não tenho medo de contar a todos os juízes do Illinois como lidaste com esta situação. Virou-se para Patrícia. O meu advogado entrará em contato. Um verdadeiro. Não alguém pago para intimidar mulheres grávidas. As palavras saíram com uma confiança que ela não sabia possuir. Quando chegou à porta, a voz de Calder deteve-a. O que te aconteceu? A Vivian que eu conhecia nunca. A Vivian que conhecias morreu naquele teu escritório naquele dia. Interrompeu ela, olhando para trás uma última vez. A mulher que está aqui agora é mais forte do que possas imaginar. A descida no elevador foi um borrão. Só quando chegou ao carro é que a magnitude do que tinha feito a atingiu. As mãos tremiam enquanto tirava o telefone e marcava o número que Marco lhe tinha dado, para o caso. Olá. A voz calma dele atendeu ao segundo toque. Como correu? Vivian soltou um suspiro trêmulo. Acho que acabei de declarar guerra a uma das famílias mais poderosas de Springfield. Não. Respondeu Marco, e ela pôde ouvir o sorriso na sua voz. Acabaste de te defender e ao teu bebê. Isso não é guerra. Isso é coragem. Enquanto conduzia para casa, o sol do final da tarde pintava o céu com tons de rosa e dourado. Pela primeira vez desde aquele dia no escritório de Calder, Vivian sentiu algo novo a surgir no peito. Não apenas determinação ou raiva, mas esperança. Esperança real e tangível. A ala pediátrica do Hospital Memorial de Springfield fervilhava com seu habitual caos controlado enquanto Vivian se sentava na sala de espera, ansiosamente a olhar para o relógio. A consulta da ecografia das 20 semanas ainda faltava 15 minutos, mas ela tinha chegado cedo, em parte por nervosismo e em parte porque não aguentava mais um minuto dos olhares conhecedores da Evelyn na clínica. Primeira vez. Uma voz suave tirou-a dos pensamentos. Uma voluntária idosa, com um sorriso gentil, oferecia-lhe um copo de água. É assim tão óbvio. Vivian aceitou o copo, a outra mão a esfregar inconscientemente a barriga agora proeminente. Tens aquele brilho da primeira ecografia. Piscou a voluntária. E estás sozinha. Isso é sempre mais difícil. Vivian abriu a boca para explicar que não estava exatamente sozinha, mas as palavras ficaram-lhe presas na garganta. Como poderia explicar que o seu colega, um enfermeiro pediátrico viúvo com uma filha de 6 anos, se tinha oferecido para acompanhar durante a pausa para o almoço? Que, de alguma forma, o apoio silencioso dele significava mais do que todos os grandes gestos de Calder alguma vez tinham significado. Na verdade, começou ela, mas foi interrompida por passos familiares. Marco apareceu ao virar da esquina, ainda com os uniformes com dinossauros, os olhos escuros quentes com preocupação. Desculpa o atraso, gritou a professora da Lucy. E não estás atrasado, assegurou-lhe Vivian rapidamente, reparando em como ele claramente se apressou, o cabelo preto curto ligeiramente despenteado. A consulta ainda nem começou. A voluntária sorriu com conhecimento de causa e desapareceu com o carrinho de água, deixando-os no momento de silêncio embaraçoso. Não precisavas mesmo de vir, disse Vivian suavemente. Sei que estás ocupado. E a Lucy está a almoçar com a Evelyn, que provavelmente lhe está a dar bolachas a mais e a contar histórias impróprias sobre a sua juventude nos anos 80. Marco sentou-se ao lado dela, a sua presença sólida e reconfortante. E eu queria estar aqui. Antes que Vivian pudesse responder, uma enfermeira chamou o seu nome. A sala da ecografia estava fracamente iluminada e fria, o zumbido suave da máquina preenchia o espaço. Enquanto se deitava na marquesa, Vivian lutava contra a memória da primeira consulta, quando Calder tinha estado naquela mesma sala a verificar e-mails no telefone enquanto a técnica lhe mostrava os batimentos cardíacos do bebê. O gel estava frio na barriga, mas a presença constante de Marco ao seu lado tornava-o suportável. Ele não tentou preencher o silêncio com conversa vazia nem olhou para o telemóvel. Apenas observou, a expressão uma mistura de interesse profissional e verdadeiro cuidado. Quer saber o sexo? Perguntou a técnica, movendo cuidadosamente o aparelho sobre a barriga de Vivian. Ela hesitou.
Sempre imaginara partilhar este momento com alguém que ajudasse a escolher as cores do quarto e a debater nomes de bebê até tarde da noite. Em vez disso, tinha uma data em tribunal na semana seguinte e uma pilha de papéis de custódia à espera em casa. Sim, decidiu finalmente. Quero saber. A técnica sorriu, ajustando o ecrã. Parabéns. É uma menina. Uma filha. As lágrimas encheram os olhos de Vivian enquanto observava a imagem granulada da sua menina mexer-se no ecrã. Marco apertou-lhe a mão suavemente, e ela percebeu que se tinha agarrado a ele em algum momento durante o exame. Ela é perfeita, disse ele suavemente, o seu conhecimento médico permitindo-lhe ver detalhes que ela talvez tivesse perdido. Olha como os batimentos cardíacos são fortes. O resto da consulta passou num borrão de medições e garantias. Tudo estava a desenvolver-se normalmente, garantiu-lhe a técnica. A filha dela. Deus. Ela tinha uma filha. Estava saudável e a crescer no ritmo certo. Na cantina do hospital, depois, a picar uma sandes que Marco insistiu que comesse, Vivian finalmente deixou-se processar pontos acontecimentos da manhã. Não consigo parar de pensar nela, admitiu, já imaginar como será, do que vai precisar. Ela. Calou-se, a magnitude da maternidade solteira subitamente a esmagar. Marco pousou o café. Sabes qual é a coisa favorita da Lucy no mundo? Vivian piscou, sem entender a ligação. O quê? Este elefante de peluche velho e gasto que ela recebeu numa loja de lembranças do hospital no dia em que a mãe morreu. A voz dele era calma, mas firme. Não os brinquedos caros que os avós lhe compram, nem os jogos educativos que os professores recomendam, apenas este elefante de $5 que lhe lembra que alguém se importou o suficiente para pensar nela no pior dia da sua vida. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. As crianças não precisam de circunstâncias perfeitas ou pais ricos. Precisam de amor, consistência e alguém forte o suficiente para as colocar em primeiro lugar. Pelo que vi, a tua filha já tem tudo isso. Vivian limpou lágrimas que nem tinha percebido que estavam a cair. Estou apavorada, confessou. O advogado do Calder continua a enviar estas projeções sobre colégios privados e fundos fiduciários, e eu mal consigo pagar um apartamento de um quarto. Ei! A voz do Marco era gentil, mas firme. O dinheiro não pode comprar o que já lhe deste. Uma mãe disposta a lutar por ela, a enfrentar probabilidades impossíveis, a escolher o que é certo em vez do que é fácil. Ao olhar para o rosto sincero dele, Vivian sentiu algo mudar dentro de si. Não o friozinho do amor romântico nem a paixão intensa, mas algo mais profundo. O reconhecimento silencioso de alguém que via sua força quando ela própria não conseguia. O telefone vibrou com outro e-mail da equipa jurídica do Calder, mas pela primeira vez ver o nome dele não lhe causou ansiedade no estômago. Ela tinha algo que eles não podiam tocar. Uma filha para proteger. Um futuro para construir. E talvez, só talvez, pessoas que a ajudariam a fazer ambos. O vento de finais de outubro batia nas janelas da Springfield Pediatrics enquanto Vivian organizava os últimos ficheiros de pacientes do dia. Com 24 semanas de gravidez, os movimentos da filha tornaram-se mais pronunciados, cada pontapé um lembrete da vida que crescia dentro dela. A clínica estava mais tranquila agora, a maioria da equipa já tinha saído, exceto Marco a terminar as rondas e Evelyn a completar os registros. A paz relativa foi interrompida quando as portas de vidro se abriram bruscamente, trazendo consigo uma rajada de ar de outono e a mãe de Calder, Meline Monroe. O fato Chanel da mulher e o cabelo prateado perfeitamente penteado pareciam deslocados entre os murais alegres de animais e os desenhos infantis. Então é aqui que tens andado escondida. A voz de Meline cortava o ar como um gelo. A brincar às recepcionistas enquanto carregas o meu neto. As mãos de Vivian moveram-se instintivamente para proteger a barriga. Senhora Monroe, a clínica está a encerrar. Não me venhas com Senhora Monroe. Meline aproximou-se, os saltos de marca fazerem barulho contra o linóleo. Tens ideia do que estás a fazer ao meu filho, a reputação da nossa família. Não estou a fazer nada à sua família, respondeu Vivian, tentando manter a voz firme. Só estou a tentar proteger a minha filha. Tua filha. A gargalhada de Meline foi cortante. Essa criança é um Monroe, ela merece melhor do que isto. Fez um gesto depreciativo ao redor das instalações modestas da clínica. Melhor do que uma mãe que ganha o salário mínimo e vive numa caixa de sapatos glorificada. Antes que Vivian pudesse responder, Evelyn saiu do gabinete. Há algum problema aqui. O calor habitual da enfermeira mais velha tinha sido substituído por aço. Isto não te diz respeito, disparou Meline.
Na verdade, diz. Evelyn posicionou-se ao lado de Vivian. Está é a minha clínica, e está a incomodar a minha funcionária fora de horas. Estou a tentar fazer esta rapariga perceber antes que estrague tudo. Meline tirou um envelope da sua mala de marca. Aqui está um cheque. Suficiente para começar de novo, longe de Springfield, longe do Calder. O papel tremia na mão bem cuidada de Meline. Vivian olhou para ele, lembrando-se de como, há não muito tempo, o nome Monroe parecia um bilhete dourado para a felicidade. Agora parecia uma prisão. Acha que pode comprar a minha filha. A voz de Vivian ganhava força a cada palavra. Pôr uma etiqueta de preço no futuro dela. Estou a tentar dar-vos um futuro melhor. Insistiu Meline. Calder precisa de se concentrar nos negócios, nas responsabilidades. Esta confusão, esta gravidez, está a destruir tudo o que construímos. Não. A voz calma de Marco veio do corredor. Estava ali, ainda com os uniformes, a sua presença preenchendo o espaço sem o dominar. As escolhas do seu filho destruíram as coisas. Não a Vivian, não este bebê. Os olhos de Meline estreitaram-se ao encarar o olhar firme de Marco. E quem és tu? Exatamente. Alguém que sabe o que significa colocar uma criança em primeiro lugar, respondeu simplesmente. Algo que talvez queira aprender. Como te atreves? Senhora Monroe. Vivian interrompeu, encontrando força no apoio à sua volta. Não vou aceitar o seu dinheiro. Não vou desaparecer. Este bebê, a sua neta, merece saber de onde vem, mesmo as partes que não são perfeitas. Mas também merece ser amada por quem é, não pelo nome que carrega. O trovão ribombou lá fora, enquanto a fachada de Meline se quebrava ligeiramente. Por um breve momento, algo parecido com dor passou-lhe pelo rosto. Não compreendes o que é preciso para ser um Monroe. Talvez seja por isso que serei uma mãe melhor. Disse Vivian suavemente. Porque não me importa ser uma Monroe. Importa-me estar presente para minha filha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por outro trovão. A mão de Meline tremia enquanto dobrava o cheque e o guardava na mala. Vais arrepender-te disto, disse. Mas as palavras já não tinham o mesmo veneno. Quando estiveres a lutar para chegar ao fim do mês, quando estiveres a fazer isto sozinha. Ela não está sozinha. Cortou Evelyn com firmeza. Agora sugiro que se vá embora antes que chame a segurança. Após a saída de Meline, a tempestade rebentou com força. A chuva batia com violência nas janelas. Vivian afundou-se na cadeira, exausta, mas de alguma forma mais leve. Bem, disse Evelyn, quebrando o silêncio. Não vi um confronto assim desde que o meu ex-marido tentou invadir o casamento da minha irmã. Ela apertou o ombro de Vivian. Estiveste bem, querida. Marco trouxe-lhe uma chávena de chá de camomila, do mesmo que sempre dava aos pais ansiosos. A Lucy está na casa da avó esta noite, disse calmamente. Deixa-me levar-te a casa, esta tempestade está a piorar. Vivian olhou para ele, depois para Evelyn, sentindo as lágrimas a surgir nos olhos. Obrigada, a ambos. Não sei o que teria feito. Nem te atrevas a terminar essa frase. Interrompeu Evelyn. A família apoia-se. E quer queiras quer não, agora estás presa a nós. Família. A palavra ecoava na mente de Vivian enquanto arrumava as coisas. Não do tipo ligado por sangue ou heranças milionárias, mas do tipo que aparece. Que está ao teu lado na tempestade. Que te escolhe todos os dias. Enquanto Marco a ajudava com o casaco, a filha dela deu um pontapé forte e desafiador, tal como a mãe estava a aprender a ser. Lá fora, a tempestade rugia. Mas dentro das paredes da Springfield Pediatrics, Vivian tinha encontrado seu abrigo. A sua força. A sua família escolhida. A semana do Dia de Ação de Graças trouxe uma queda de neve antecipada a Springfield, cobrindo a cidade com um manto de serenidade enganadora. Com 28 semanas de gravidez, Vivian encontrava-se a vasculhar uma caixa de fotografias antigas no apartamento. A filha. Particularmente ativa, à medida que as sombras da noite se alongavam. Uma batida na porta tirou-a do devaneio. Ao abri-la, viu um visitante inesperado. Robert Monroe, o pai de Calder, parecendo de alguma forma menor sem o habitual fato de poder, vestindo em vez disso um casaco de cabedal gasto que falava de dias mais jovens. Posso entrar? Perguntou, a voz sem a autoridade habitual dos Monroe. Quando Vivian hesitou, ele acrescentou. Por favor, há coisas que precisas de saber.
Contra o seu melhor juízo, mas confiando nos seus instintos que se tinham tornado mais apurados com a maternidade iminente, Vivian deu-lhe passagem. Robert entrou, os olhos observando o espaço modesto, mas acolhedor. A mobília em segunda mão, o início de um quarto de bebê no canto. O cobertor de bebê a meio, que Evelyn lhe estava a ensinar a tricotar. Não é o que costumava ser, disse ela, erguendo ligeiramente o queixo. Não, concordou Robert, surpreendendo-a com um sorriso triste. É melhor. É real. Ele tirou um envelope antigo do casaco. Assim. Dentro estavam fotografias desbotadas, gastas nos cantos. Mostravam Robert mais jovem com uma mulher que Vivian não reconheceu, a rir num pequeno apartamento não muito diferente do seu. A mulher estava grávida, o rosto a brilhar de alegria. O nome dela era Ana, disse Robert suavemente. Antes da Meline. Antes de a Monroe Construction se tornar no que é hoje. Éramos jovens, apaixonados, à espera do nosso primeiro filho. Engoliu em seco. Ela era empregada no restaurante onde eu costumava esboçar os meus primeiros projetos de edifícios. Vivian sentou-se com cuidado no sofá, uma mão pousada sobre a filha ativa. O que aconteceu? O meu pai aconteceu. Tal como a Meline, acreditava em legado e aparência. Ofereceu dinheiro a Ana para desaparecer. A voz de Robert falhou. Ao contrário de ti, ela aceitou. Eu fui demasiado fraco para lutar por ela. Com demasiado medo de perder a minha herança. Quando a encontrei de novo, anos mais tarde, ela já tinha morrido. O nosso filho com ela. O silêncio que se seguiu estava carregado de tristeza não dita. Lá fora, a neve continuava a cair, abafando os sons da cidade. Por que estás a contar-me isto? Perguntou finalmente Vivian. Robert fitou-a nos olhos. Porque na semana passada vi a minha mulher tentar destruir a vida de outra jovem para proteger a reputação da nossa família. Porque o meu filho está a tornar-se tudo o que eu odeio em mim. Porque às vezes a coisa mais forte que se pode fazer é quebrar o ciclo. Ele voltou a enfiar a mão no casaco, tirando uma pen USB. Isto contém tudo. Registros financeiros, documentos da empresa, provas de como Calder tem manipulado contratos para afastar empresas mais pequenas, incluindo aquela onde teu pai trabalhava antes de falir. O ar fugiu do peito da Vivian. A empresa de construção do pai tinha falido quando ela estava no secundário, levando a uma depressão que acabou por destruir o casamento dos pais. O Calder estava por trás disso. Não diretamente, mas ele sabia. Sempre soube quem tu eras, Vivian. A vossa relação não foi a coincidência que pensavas que era. A sala rodou ligeiramente enquanto as peças encaixavam. O interesse inicial do Calder por ela. A insistência em manter a relação deles em segredo no início. As perguntas cuidadosas sobre o passado da família dela. Sinto-me mal, sussurrou. Usa isto, disse Robert firmemente. Não por vingança, mas por proteção. Da próxima vez que a Meline ou os advogados do Calder te ameaçarem a ti ou ao futuro da tua filha, lembra-te que tens isto. Por que agora? Perguntou Vivian, a voz mais forte. Por que me estás a ajudar? Robert levantou-se, aproximando-se da janela para ver a neve cair. Porque há 30 anos fiz a escolha errada. Escolhi o dinheiro em vez do amor. A aparência em vez da verdade. Eduquei o meu filho para fazer o mesmo. Virou-se para ela. Mas ao ver-te, a tua força, a tua dignidade, fez-me lembrar da Ana. De quem eu era antes de deixar o medo mandar nas minhas escolhas. Enfiou a mão no bolso uma última vez, colocando um cartão de visita na mesa de café dela. Este é o meu advogado pessoal. Não o da empresa, mas alguém em quem confio. Ela saberá o que fazer com essa pen se precisares. Quando se dirigiu para a porta, Vivian encontrou novamente a voz. A tua neta, disse suavemente. Queres ver a imagem da ecografia? Robert parou, a mão na maçaneta, a emoção quebrando a fachada cuidadosamente mantida. Vivian tirou a imagem da carteira, estendendo-a para ele. As mãos dele tremiam ligeiramente ao segurá-la. Ela é linda, sussurrou. Só te peço uma coisa. Diz-lhe sempre a verdade. Mesmo quando for difícil. Mesmo quando doer. Prometo, disse Vivian, observando enquanto ele memorizava a imagem granulada da neta antes de, a contragosto, a devolver. Depois de ele sair, Vivian ficou sentada no seu apartamento silencioso, a pen USB pesada na mão. A filha a dar pontapés firmes, como se respondesse às revelações daquela noite.
O telemóvel acendeu-se com uma mensagem do Marco. A Lucy quer saber se ainda vens para o chocolate quente amanhã. Ao olhar para a mensagem, depois para Pen, Vivien sentiu uma estranha paz instalar-se dentro de si. A verdade sobre o Calder era dolorosa, mas também libertadora. Ela tinha escolhido um caminho diferente. Um de amor honesto, de ligações genuínas, de família verdadeira. Sim, respondeu por mensagem. Não faltávamos por nada deste mundo. Dezembro pintava Springfield em tons de branco e cinzento. As luzes de Natal piscavam desafiadoras contra a escuridão do inverno. Com 32 semanas de gravidez, Vivien andava a cambalear pelos corredores da clínica. A filha, aparentemente determinada a praticar ginástica contra as costelas dela. A pen USB que Robert lhe dera permanecia escondida no apartamento, o conteúdo a pesar-lhe na consciência como a neve nos telhados da cidade. Terra para a Vivien. A voz da Evelyn cortou os pensamentos dela. Estás há 10 minutos a olhar para esse formulário de seguro. Desculpa, murmurou Vivien, ajeitando-se desconfortável na cadeira. Só estou distraída. MHM. Evelyn sentou-se na beira da secretária, os óculos de leitura pendurados na corrente. Essa distração tem alguma coisa a ver com certo enfermeiro que te tem trazido vitaminas pré-natais e te verifica a tensão 2 vezes mais do que o necessário. O calor subiu às faces da Vivien. O Marco só está a ser cuidadoso. É o trabalho dele. Querida, o trabalho dele é enfermagem pediátrica, não acompanhamento pessoal de gravidez. Os olhos da Evelyn suavizaram. E isso não é o que te está realmente a incomodar, pois não. Antes que Vivien pudesse responder, as portas da clínica abriram-se, trazendo uma rajada de ar frio e uma visita inesperada. O Calder estava ali. Os flocos de neve a derreterem-se no seu casaco de lã caro. O rosto, inusitadamente incerto. Podemos falar? Perguntou em voz baixa. Por favor. Evelyn endireitou-se, os instintos protetores a despertarem. Mas Vivien tocou-lhe no braço com suavidade. Está tudo bem, disse, embora o coração lhe martelasse. Podemos usar a sala de descanso. A sala pequena parecia ainda menor com a presença do Calder. Ele recusou sentar-se. Em vez disso andava de um lado para o outro entre a máquina de snacks e a cafeteira, enquanto Vivien se sentava com cuidado numa cadeira. O meu pai foi ter contigo, disse finalmente. Não era uma pergunta. Foi. Vivien observou com atenção, uma mão sobre a filha ativa. O que quer que ele te tenha dito? Era verdade. Ela interrompeu. Sobre a empresa do meu pai. Sobre por que vieste atrás de mim. Calder parou de andar, os ombros tensos. É complicado. Não é. A voz da Vivien era firme. Sabias quem eu era quando me convidaste para sair pela primeira vez? O silêncio entre eles esticou-se como um abismo. Finalmente, Calder falou, a voz quase num sussurro. Sim. E a confirmação não devia doer. Ela teve semanas para processar a revelação do Robert. Mas doeu. Porque inicialmente. Porque eras uma ponta solta. O teu pai andava a fazer perguntas. A recolher documentos antigos. Eu precisava de saber se tu sabias de alguma coisa. Passou a mão pela cara. Mas depois conheci-te. E tornou-se real. Tu tornaste-te real. Real o suficiente para me dizeres a verdade. Real o suficiente para me amares mais do que os segredos da tua família. Eu amo-te. Disse ele. E pela primeira vez desde que o conhecia, a voz dele vacilou com emoção genuína. Amo-vos a ambas. Foi por isso que vim. Para corrigir as coisas. Vivien riu, mas sem humor. Corrigir as coisas como? Atirando dinheiro ao problema. Comprando meu silêncio como teu avô comprou o da Ana. Calder estremeceu ao ouvir o nome. Eu não sou o meu avô. Nem o meu pai. Não, concordou Vivien calmamente. É pior porque tiveste a oportunidade de ser diferente. De escolher o amor em vez do legado, a verdade em vez do poder. E escolheste mal todas as vezes. Uma batida à porta interrompeu-os. Marco estava ali, os olhos escuros a absorver a cena com preocupação silenciosa. Está tudo bem aqui. A tensão na sala mudou. Vivien viu Calder notar a forma como Marco se posicionava, protetor, mas não possessivo, e perceber a familiaridade confortável entre eles. Estamos bem, Vivien assegurou Marco, mas aceitou a mão que ele lhe ofereceu para ajudá-la a levantar-se. A filha deu um pontapé forte,
como se concordasse com o movimento. Calder observou a interação, algo como compreensão a surgir nos olhos dele. Encontraste aquilo que eu nunca te consegui dar, não foi? O que eu nunca devia ter precisado de pedir, corrigiu Vivian gentilmente. Honestidade. Apoio. Amor verdadeiro. Ela dirigiu-se para a porta, depois parou. A pen USB que o teu pai me deu. Não a usei. Não por medo, mas porque estou a escolher ser melhor do que os jogos que a tua família joga. A nossa filha merece isso. Nossa filha, repetiu Calder suavemente. Vais ao menos dizer-me quando ela nascer. Vivian observou, este homem que em tempos pensara ser o seu futuro, agora revelado como a sombra do que acreditava. Sim, decidiu. Não porque tu mereças, mas porque um dia ela poderá querer conhecer a sua história. Toda ela. E eu não lhe vou mentir como tu me mentiste a mim. Ao sair da sala de descanso, com a presença constante de Marco ao seu lado, Vivian sentiu uma paz inesperada instalar-se nela. A verdade não trouxe a vindicação que outrora talvez quisesse, mas trouxe algo melhor. Liberdade. Chocolate quente, ofereceu Marco, claramente a ler a emoção no rosto dela. A Lucy está na escola, mas eu faço uma versão com hortelã excelente. Vivian sorriu, genuína e calorosa. Na verdade, estava a pensar. Vocês os dois gostariam de me ajudar a montar o quarto de bebê este fim de semana. A Evelyn tem me pressionado sobre isso, e eu podia usar algum conselho de especialista. A expressão de alegria no rosto de Marco disse-lhe tudo o que precisava de saber sobre escolher a luz em vez da escuridão, a verdade em vez da ilusão, o amor em vez do legado. Atrás deles, ouviu Calder sair da clínica, a porta fechar-se com um clique final. Mas Vivian não olhou para trás. O futuro dela, o futuro deles, estava à frente. Tão brilhante e puro como a neve de inverno. O vento de janeiro uivava lá fora enquanto Vivian, agora com 36 semanas de gravidez, estava no centro do que finalmente começava a parecer um verdadeiro quarto de bebê. As paredes, pintadas num verde sálvia suave, exibiam sombras projetadas pelo móvel que Marco e Lúcia ajudaram a pendurar. Graciosos grous de papel dançavam na corrente de ar de inverno. Cada grow representava um desejo, explicou Lucy seriamente enquanto os dobrava, as pequenas mãos cuidadosas com papel colorido. Um pouco mais para a esquerda, dirigiu Evelyn desde a entrada, supervisionando enquanto Marco montava o berço branco de madeira, um presente surpresa de toda a equipa da clínica. Não, para o outro lado, querido. Marco lançou um olhar fingidamente exasperado a Evelyn. Sabes que montei os móveis da Lucy sozinho. E de certeza que foi um desastre, retorquiu Evelyn, mas os olhos brilhavam com carinho. Agora Vivian, senta-te antes que caias. Esse bebê está a descer e eu não preciso que entres em trabalho de parto a meio da decoração. Como se em resposta, a filha de Vivian desceu na barriga, fazendo-a fazer uma careta. Ela sentou-se na cadeira de baloiço reciclada que tinham encontrado numa loja em segunda mão, agora lindamente restaurada graças às habilidades inesperadas do Marco. Já escolheste um nome? Perguntou Lucy, arrumando cuidadosamente peluches no canto. Com 6 anos, levava a sério o papel de futura grande amiga, recusava-se a dizer ama. Quase. Vivian sorriu, observando a menina que de alguma forma se tornará uma parte tão importante da sua vida. Estou a pensar em Esperança. Esperança Monroe Elrid. Evelyn testou o nome. Enrugando o nariz. É um bocadinho comprido, não. Só Elrid, disse Vivian calmamente. A sala silenciou-se. Até Lucy sentiu o peso da decisão. Marco parou a montagem do berço, os olhos escuros a encontrarem os dela. Tens a certeza? Tenho. Vivian passou as mãos sobre a barriga arredondada. O nome Monroe vem com demasiadas expectativas. Demasiados segredos. Quero que ela seja livre para escrever a sua própria história. O momento foi interrompido por uma batida à porta do apartamento. Lucy correu para abrir, mas Marco segurou-lhe gentilmente no ombro. Qual é a nossa regra sobre abrir portas? Primeiros adultos, recitou Lucy, embora ainda espreitasse por trás do pai enquanto ele ia ver. Para surpresa de todos, era Robert Monroe que estava no corredor, neve nos ombros. Nos braços, carregava o que parecia ser um velho baú de madeira. Espero não estar a interromper, disse ele, os olhos a observarem a cena doméstica. Marco protetor à porta, Evelyn a levantar-se da cadeira, Lucy curiosa atrás das pernas do pai. Vivian tentou levantar-se da cadeira de baloiço, mas Robert abanou rapidamente a cabeça. Por favor, não te levantes. Não vou ficar muito. Só.
Encontrei isto no nosso sótão. Colocou cuidadosamente o baú no chão. Era da Ana. A mãe dela fez isto para o nosso bebê antes. A emoção apertou-lhe a voz. Achei que talvez, se quiseres, a tua filha gostaria de tê-lo. Vivien olhou para Marco, que acenou ligeiramente com a cabeça e foi buscar o baú para mais perto dela. Era lindo. Entalhado à mão com flores delicadas e vinhas. A madeira envelhecida para um tom mel rico. É um baú de esperança, explicou Robert suavemente. Para guardar coisas especiais. As primeiras roupas. Cartas importantes. Memórias. Com mãos trêmulas, Vivien abriu a tampa. Dentro, envolto em papel de seda amarelado, estava um cobertor de bebê feito à mão, de lã marfim, tricotado num padrão intricado de folhas e flores. A mãe da Ana fez isso também, disse Robert. Ela nunca chegou a... Parou para se recompor. De qualquer forma, achei que devia ir para alguém que entende o valor do amor em vez do legado. É lindo, sussurrou Vivien, tocando o cobertor suavemente. A filha deu um pontapé, como se estivesse a alcançar a herança de uma mulher que nunca conheceria, mas cuja história, de algum modo, moldara o seu futuro. Ouvi dizer que não vais usar o nome Monroe, disse Robert cuidadosamente. Quero que saibas. Posso. Compreendo. E acho que a Ana teria orgulho na tua escolha. Lucy, que tinha estado invulgarmente silenciosa, avançou de repente. Posso mostrar-lhe os Grows? Perguntou a Vivien. São desejos para o bebê. Algo no rosto de Robert suavizou-se enquanto deixava a menina levá-lo até o móbil, ouvindo atentamente enquanto ela explicava o significado de cada pássaro de papel dobrado. Marco voltou à montagem do berço enquanto Evelyn ajeitava os cobertores, todos eles a dar espaço a Vivien para processar o presente inesperado e o seu significado mais profundo. Obrigada, disse ela quando Robert finalmente se virou para sair. Não só pelo baú, mas por... Ela gesticulou à volta da sala, pela vida que estava a construir. Pela família que encontrou. Por me ajudar a ver que às vezes as escolhas mais difíceis são as certas. Robert acenou com a cabeça, compreensão nos olhos. Só te lembra que força não é estar sozinha. É saber com quem se deve estar. Olhou significativamente para Marco, que agora deixava Lucy ajudá-lo a arrumar os protetores do berço. Acho que descobriste isso melhor do que qualquer Monroe alguma vez descobriu. Depois de ele sair, Vivien sentou-se na cadeira de baloiço. Uma mão na barriga. A outra a tocar no cobertor da Ana. À sua volta, a família que escolheu continuava o trabalho. Marco e Lúcia cantaram um dueto desafinado enquanto organizavam roupas de bebê. Evelyn criticava a técnica de dobragem deles enquanto secretamente tirava fotos no telemóvel. O baú de esperança estava ao lado dela, já não como um lembrete de tragédia passada, mas como uma promessa de alegria futura. Dentro dela, a filha dava pontapés constantes, como se já dançasse a bela e caótica sinfonia da vida que a aguardava. As primeiras contrações começaram numa tranquila tarde de terça-feira na Springfield Pediatrics. Com 39 semanas de gravidez, Vivien tinha insistido em trabalhar até a data do parto, apesar dos constantes olhares desaprovadores da Evelyn. Estava a meio de agendar uma consulta de seguimento quando a dor a envolveu como um torno, fazendo-o arfar e agarrar-se à borda da recessão. Marco estava ao lado dela num instante, a sua calma profissional mal disfarçando a preocupação. Há quanto tempo estás com contrações? Só falsas, conseguiu dizer Vivien entre respirações. Desde de manhã. Mas é diferente. Diferente como? O enfermeiro em si assumiu o controlo, olhando para o relógio quando outra contração veio 6 minutos depois. Como se a Hope estivesse a tentar. Parou, os olhos arregalados ao sentir o líquido morno escorrer pelas pernas. Ah! A voz do Marco mudou para autoridade gentil. Evelyn, consegues. Já liguei para o hospital, anunciou Evelyn, aparecendo com a mala da Vivien, aquela que ela insistira em manter na clínica, só por precaução. E a professora da Lucy. A minha irmã vai buscá-la. As horas seguintes passaram num borrão de dor crescente e tempo decrescente entre contrações. O quarto do hospital parecia demasiado pequeno e demasiado grande. Os equipamentos médicos apitavam em sintonia com o coração acelerado da Vivien. Em tudo, ela estava intensamente consciente da presença constante do Marco de um lado e da voz encorajadora da Evelyn do outro. Alguém devia ligar ao Calder, disse Vivien durante uma pausa entre contrações. Prometi. Já está, garantiu Evelyn. Deixei uma mensagem no escritório dele. Mas agora concentra-te em ti e neste bebê.
Outra contração surgiu, mais forte do que antes. Vivien apertou a mão do Marco, já sem se importar com limites profissionais ou que alguém pudesse pensar. Ele não recuou, apoiando-a em cada onda de dor com força silenciosa. Fala-me dos Grows outra vez, arfou, precisando de distração. Os que a Lucy fez. Os olhos do Marco suavizaram. Cada um carrega um desejo, por saúde, por felicidade, por amor. Por gelado, acrescentou Evelyn com um sorriso. Essa foi definitivamente contribuição da Lucy. O momento de leveza foi interrompido pela contração mais intensa até então. O médico anunciou que era hora de empurrar, e o mundo da Vivien reduziu-se a dor e propósito, e a necessidade esmagadora de conhecer a filha. Estás a ir muito bem, murmurou Marco, deixando-o apertar-lhe a mão com força. Respira como praticamos. Não consigo, soluçou ela quando outra contração atingiu o pico. É demais. Ei! A voz da Evelyn foi firme. Sobreviveste a um desgosto. Enfrentaste toda a dinastia Monroe. Reconstruíste a tua vida do zero. Isto é só o empurrão final para o teu final feliz. Agora mostra-nos do que és feita. Buscando força na fé deles nela, Vivien empurrou, através da dor, do medo, dos últimos vestígios de dúvida sobre a sua capacidade de fazer isto sozinha. Exceto que ela não estava sozinha. Nunca tinha estado tão acompanhada. Às 20h47, Hopewell Reed anunciou a sua chegada com um choro poderoso que pareceu preencher todo o quarto. O médico colocou-a no peito da Vivien, este ser minúsculo e perfeito, com uma cabeleira escura e pulmões surpreendentemente fortes. Olá, pequenina, sussurrou Vivien, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Esperei tanto tempo para te conhecer. Marco recuou para dar espaço à mãe e filha para se ligarem, mas Vivien agarrou-lhe a mão. Fica. Para sempre, prometeu ele suavemente. E naquela palavra estavam todos os desejos dos Grows, todas as orações silenciosas, todos os sonhos de família e pertença. Evelyn limpava os olhos discretamente enquanto fingia ver o telemóvel. O Caldeira está em Denver numa reunião de negócios, informou. A assistente dele diz que está a tentar apanhar um voo de volta. Mas Vivien mal registrou a informação, demasiado absorvida a contar os minúsculos dedos e dedos dos pés da Hope, a memorizar a curva do nariz e o arco das sobrancelhas. Ela é perfeita, disse Marco, a sua avaliação profissional misturada com óbvia admiração. Ela é forte, acrescentou Evelyn. Como a mãe. Horas depois, após os exames médicos e a papelada inicial, Vivien estava deitada na cama do hospital a ver a Hope dormir no berço de acrílico ao lado dela. Marco tinha ido ver como estava Lucy, prometendo voltar com um pequeno almoço, que não fosse comida de hospital. Evelyn finalmente foi convencida a ir descansar, mas não antes de tirar aproximadamente 1000 fotos para o livro do bebê. No silêncio da noite, Vivien estendeu a mão para tocar a mão minúscula da filha. Os dedos da Hope agarraram instintivamente os da mãe, segurando com uma força surpreendente. Agora somos só nós, pequenina, sussurrou Vivien. Mas não te preocupes. Temos algo melhor que um legado. Temos amor. Amor verdadeiro. E essa é a maior herança que te posso dar. Lá fora, o amanhecer surgia sobre Springfield, pintando o céu em tons de esperança e novos começos. Vivien nunca se sentirá tão exausta, tão dorida ou tão completamente e absolutamente feliz. Elas tinham conseguido. Através do desgosto e da traição. Através do medo e da incerteza. Através da tempestade e para o outro lado. E agora estavam ali. Mãe e filha. A começar a sua história juntas. Rodeadas pelo tipo de família que é escolhida, construída e valorizada. Um desejo de grow de papel de cada vez. A primavera chegou a Springfield com uma explosão de flores de cerejeira e novas possibilidades. Hopewell Reed, agora com 3 meses, deitada numa manta no pequeno pátio da clínica, dava gritinhos aos grows de papel que Marco e Lucy penduraram entre as árvores. O cabelo escuro cresceu em caracóis suaves e os olhos cor-de-mel, tão parecidos com os da mãe, seguiam as sombras dançantes com fascínio. Vivien sentava-se ao lado da filha, observando enquanto Lucy demonstrava cuidadosamente a técnica correta de esconde-esconde. Os últimos meses tinham se ajustado a um ritmo que nunca esperava, mas que agora não conseguia imaginar viver sem ele. Mamadas matinais seguidas de café com Marco antes do trabalho. Hope a dormir pacificamente na sua cadeirinha na clínica, enquanto Vivien geria as marcações. Passeios ao fim da tarde com a sua unidade familiar incomum mas perfeita. Lembras-te quando mal conseguias olhar para um bebê sem chorar?
A voz da Evelyn chegava da porta do pátio. Ela juntou-se a elas na manta, os joelhos a protestar com estalos. Agora olha para ti. Mãe do ano. Nem por isso, riu Vivi, apanhando o pezinho da Hope enquanto ela dava pontapés entusiasmados a uma borboleta. Mas estamos a descobrir juntas, não é minha menina. O momento pacífico foi interrompido pelo som inconfundível de sapatos caros sobre o cimento. Calder estava à entrada do pátio, parecendo ao mesmo tempo poderoso e de algum modo perdido no seu fato feito à medida. Os últimos 3 meses tinham-no envelhecido, acrescentando prateado às têmporas e linhas ao redor dos olhos. Lucy instintivamente aproximou-se da Hope, os seus instintos protetores a rivalizarem com os do pai. Marco ficou tenso, mas permaneceu sentado, a sua força tranquila o âncora na atmosfera subitamente carregada. Não vim causar problemas, disse Calder suavemente. Só queria vê-la. Realmente vê-la. Não apenas nas fotos que o teu advogado envia. Vivien observou por um momento e depois acenou com a cabeça. Podes aproximar-te. Ela costuma estar bem disposta a esta hora do dia. Calder aproximou-se com cuidado, sentando-se na manta com uma incerteza pouco característica. Hope virou-se para a nova voz, o rosto franzido em concentração ao estudar este estranho que carregava metade do seu ADN. Ela tem os teus olhos, disse a Vivien, admiração e arrependimento misturados na voz. Mas o espírito é dela, respondeu Vivien. Ela sabe o que quer e não tem medo de mostrar ao mundo. Como para provar o ponto, Hope soltou um guincho exigente, os braços estendidos para Marco, que se tornará sua fonte favorita de caretas. Sem pensar, ele pegou nela, acomodando-a contra o peito com a facilidade praticada de um pai. O significado do momento não passou despercebido a ninguém. Calder observou a interação, algo como compreensão a surgir nos olhos. A mãe está furiosa, sabes? Disse finalmente. Por causa do nome. Por recusares o fundo fiduciário. Por tudo. Mas o pai. Ele parece diferente. Mais leve, de alguma forma. Às vezes, deixar ir um legado significa abrir espaço para a verdade, disse Vivien suavemente. O teu pai percebeu isso, no fim. E tu? Perguntou Calder. És feliz? Verdadeiramente. Vivien olhou em volta do pátio, para Lucy ensinar a Hope a seguir borboletas, para a presença gentil do Marco, para Evelyn a fingir que não estava a escutar enquanto retirava flores mortas, para a vida que construiu das cinzas de sonhos partidos. Sou mais do que feliz, respondeu honestamente. Sou livre. A Hope é livre. Isso vale mais do que todos os fundos fiduciários do mundo. Calder acenou lentamente com a cabeça, tirando o envelope do casaco. Tenho pensado muito sobre escolhas, sobre consequências, sobre o tipo de pai que quero ser. Entregou-lhe o envelope. Vou afastar-me da Monroe Construction. Vou começar a minha própria empresa, mais pequena, focada em projetos comunitários. E quero criar um fundo universitário para Hope. Sem condições. Sem necessidade de nome de família. Apenas um pai a tentar fazer o certo pela filha. Vivien pegou no envelope, mas não o abriu. E as outras famílias, aquelas que a tua empresa magoou. Vou corrigir isso também, disse ele em voz baixa. Começando com os antigos empregados do teu pai. Não vai corrigir o passado, mas talvez possa ajudar a construir um futuro melhor. A Hope escolheu aquele momento para soltar um guincho feliz, esticando-se para um dos grãos de papel da Lucy. O som pareceu abrir algo no rosto do Calder. Ela é linda, sussurrou. Como a mãe. Forte. Livre. Levantou-se devagar. Obrigado por me deixares vê-la. E por me mostrares que há diferentes tipos de força. Depois de ele sair, Marco entregou a Hope de volta a Vivien, o bebê aninhando-se imediatamente no colo da mãe. Estás bem? Perguntou em voz baixa. Mais do que bem, respondeu Vivien, deixando a Hope agarrar-lhe o dedo com mãos pequenas e determinadas. Só a pensar em como a vida dá voltas. Há 1 ano, pensei que perder o amor do Calder era o fim da minha história. Agora sei que era apenas o início. Falando em inícios, interrompeu Evelyn, com um brilho suspeito nos olhos. Quando é que vocês os dois vão finalmente admitir que estes jantares de família são mesmo encontros? Lucy animou-se. Sim, pai. Quando é que vais beijar a Vivien? Prometo que não vou gritar muito. Marco e Vivien trocaram olhares, anos de sentimentos não ditos a passar entre eles. Talvez, disse ele cuidadosamente, devêssemos deixar essa história desenrolar-se ao seu tempo. Como os Grows, acenou Lucy com sabedoria.
Um desejo de cada vez. Hope gargalhou feliz, esticando-se para os pássaros de papel a dançar na brisa da primavera por cima deles. Pétalas de cerejeira flutuavam como promessas, cada uma carregar o potencial de novos sonhos, novo amor, novos começos. Vivien segurou a filha com força, rodeada pela família que escolheu e pelo amor que nunca esperou encontrar. Por vezes, percebeu, as histórias mais bonitas não são as que planeamos, mas as que se escrevem sozinhas nos espaços entre a dor e a cura, entre deixar ir e segurar, entre o que se perdeu e o que estava à espera de ser encontrado. Um ano depois, os grãos de papel ainda dançavam no quarto da Hope, as suas sombras a brincar nas paredes verde-sálvia enquanto o sol poente pintava o quarto em tons âmbar. Com 15 meses, Hope Elride caminhava entre a sua torre de blocos e o velho baú de esperança, os caracóis escuros a saltarem a cada passo determinado. Usava o vestido que a Lucy ajudou a escolher para o seu primeiro aniversário, lavanda com pequenas borboletas, agora ligeiramente gasto de tantas aventuras. Com cuidado, minha menina, chamou Vivien, enquanto dobrava a roupa e observava a exploração trêmula mas confiante da filha. O anel na mão esquerda dela refletia luz, não um diamante, mas uma simples aliança com grãos de papel gravados na prata, oferecido na semana anterior naquele mesmo quarto, com a Lucy a servir de testemunha e Shirley a arder entusiasta. Marco apareceu à entrada, ainda com os uniformes da clínica. Os caminhões de mudança estão prontos para sábado, anunciou, sorrindo, enquanto a Hope abandonava os blocos para pedir cola ao seu futuro pai oficial. Embora Evelyn ameace cancelar a reforma se não prometermos trazer a Hope à clínica todos os dias. Como se cavalos selvagens a pudessem afastar da avó favorita. Vivien riu, observando Marco atirar a Hope ao ar suavemente, os guinchos dela encherem o quarto. O último ano foi uma jornada de pequenos passos e grandes saltos, de aprender a confiar no amor novamente e de encontrar força na vulnerabilidade. A nova casa que compraram juntos fica a apenas 3 quarteirões da Springfield Pediatrics, uma casa artesanal com varanda volta e espaço suficiente para a família crescer. A Lucy já reivindicou o banco de janela do seu novo quarto, a planearam de pendurar a própria coleção de grãos de papel. Uma leve batida à porta da frente chamou a atenção deles. Robert Monroe estava lá, com ar mais de avô do que de executivo, em calças de caqui e um suéter macio. Nas mãos, trazia uma caixa de madeira familiar. Encontrei mais coisas da Ana, explicou, colocando a caixa ao lado do baú da Hope. Cartas que ela escreveu para o nosso bebê, receitas da mãe dela. Achei que talvez a Hope gostasse de tê-las um dia, para saber onde começou parte da história dela. Hope aproximou-se cambaleando para investigar, imediatamente atraída pelo broche antigo no topo dos papéis, um pequeno grão de prata em voo. Robert observava-a com olhos gentis, maravilhado com a forma como ela encarnava o melhor das duas famílias, a determinação Monroe suavizada pela compaixão Elride. A nova empresa do Calder está a correr bem, mencionou casualmente. O projeto do centro comunitário arrancou na semana passada. Ele está diferente. Melhor, acho eu. Pergunta por ela. Ainda enviamos fotos, confirmou Vivien, encostando-se ao Marco enquanto o braço dele a envolvia naturalmente pela cintura. E talvez um dia, quando ela for mais velha, se quiser conhecê-lo, é tudo o que podemos pedir. Robert acenou. Uma oportunidade para sermos melhores do que fomos. Depois de ele sair, a pequena família assentou na sua rotina de fim de dia. Lucy chegou da aula de artes, ansiosa por mostrar a Hope os novos animais de origami que aprendeu a fazer. Marco aquecia o infame molho de esparguete de receita secreta, que todos sabiam vir da Evelyn. Vivien observava-os, o coração cheio até transbordar. A pen USB que em tempos carregava tanto poder jazia esquecida numa gaveta, substituída por álbuns de fotografias e cartões de aniversário, pelas primeiras pinturas a dedo da Hope e pelos presentes artesanais da Lucy para o Dia da Mãe. O passado não foi apagado, foi transformado. Como papel dobrado em asas. Mais tarde, naquela noite, depois de as meninas adormecerem, Vivien e Marco estavam à entrada do quarto. Hope segurava o elefante de peluche favorito, presente da Lucy no dia em que nasceu, enquanto os grãos de papel lançavam sombra suave sobre o rosto tranquilo dela. Alguma vez te perguntas? Perguntou Marco baixinho. O que teria acontecido se o Calder não tivesse partido meu coração? Completou Vivien. Virou-se nos braços dele, olhando para o homem que lhe ensinou que o amor verdadeiro não exige nem engana, apenas permanece. Constante como os batimentos do coração. Forte como as asas de um grão de papel. Então eu nunca teria encontrado o caminho até aqui. Até esta vida. Até ti. Por cima deles, os grãos de papel continuavam a sua dança eterna,
cada um a carregar um desejo que já se tornará realidade. Por família. Por cura. Por amor que constrói em vez de destruir. Pela coragem de deixar ir o que foi planeado e abraçar o que estava destinado a ser. Hope suspirava no sono, estendendo inconscientemente a mão para o broche de grou de prata, agora pendurado em segurança entre o móbil. Nesse pequeno gesto estava tudo o que Vivien aprendeu sobre amor e legado. Às vezes, a herança mais preciosa não é aquela em que nascemos, mas a que escolhemos construir. Um grou de papel. Um momento de cura. Um coração corajoso de cada vez. Fim. Se estivesse no lugar da Vivien, conseguiria perdoar o Calder depois de descobrir que ele não só a traiu como também foi responsável pela falência da empresa do pai dela e a procurou deliberadamente por vingança. Ou tal como ela, escolheria seguir em frente e encontrar um amor verdadeiro baseado em honestidade e companheirismo, como Marco. A sua participação no canal é muito importante. Por favor, deixe a sua opinião nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, por favor, deixe um gosto para me ajudar.